Opa, gente, beleza? Olha só, hoje, nessa terceira atividade, nós vamos falar sobre um período no Brasil conhecido como trabalhismo, tá? Esse momento, esse movimento aconteceu no que nós conhecemos no Brasil no período do governo do Getúlio Vargas, tá? Ah, mas Getúlio Vargas tem muita coisa. Sim, ele governou por muitos anos, né? 15 anos, e depois voltou. Tem muita história do governo Vargas, sim. É conhecido como o pai dos pobres, né? É, também foi ditador, também. Só que no seu governo, como foi muito tempo, houve muitos movimentos, muitas transformações no Brasil e, sobretudo, isso que nós vamos falar hoje, que é o trabalhismo, tá? Então, o trabalhismo foi um tipo de doutrina, né, que defendia a melhoria de condições econômicas dos trabalhadores, e esse trabalhismo, que é uma corrente de ideias, são várias ideias, né, que formam essa corrente, e se situa no campo da esquerda e está próximo ao socialismo, tá? Por quê? Porque defende a questão trabalhista, os direitos do trabalhador. Então, essas bandeiras, né, todas elas juntas, foram chamadas de trabalhismo nesse momento do Brasil. Então, eu procurava criar condições para que os trabalhadores possam viver dignamente, né, de acordo com um salário também digno. Então, buscava essas conquistas trabalhistas, beleza? Então, em suma, resumo, trabalhismo é isso, mas como foi o trabalhismo nesse momento do Brasil? Que momento? Da era Vargas. Você vai acompanhar aí no seu material, mais abaixo aí no meio da página, na primeira página do seu material de estudo, e aí nós vamos ver o trabalhismo na era Vargas, tá? Vargas, ele ficou conhecido por colocar, implantar várias leis, né, junto desse momento, desse trabalhismo. Então, ele criou uma vasta legislação sobre os direitos trabalhistas. Essa legislação, sobretudo, eram legislações sindicais, né, que ele veio aí a separar os sindicatos para cada profissão, né, existia um sindicato que antes não era assim. Então, agora, nesse momento, cada profissão teria apenas um sindicato. Beleza até aí? Lembrando que a atividade de vocês foi elaborada por todos esses de acordo com os tópicos do livro, tá? Mais à frente eu quero falar para vocês sobre a atividade, que tem uma questãozinha lá que não ficou legal, ok? Então vamos continuar. Então, com isso, qual era o objetivo do trabalhismo? Olha só, isso aqui é uma questão de vocês da atividade. O objetivo do trabalhismo na era Vargas com todos esses direitos, com todas essas conquistas que ele estava buscando, era atrair o trabalhador rural para a cidade, fazer com que compensasse o trabalhador sair do campo e vir para a cidade, né, de acordo agora com os novos direitos, salários melhores e assim por diante. Então, atrair essa população rural para as cidades era o objetivo do trabalhismo na era Vargas, beleza? Na próxima página, então, nós temos uma outra questão a ser vista, né? As características importantes do trabalhismo de Vargas era o corporativismo. Isso é uma outra questão da atividade de vocês, né? E esse corporativismo, ele era uma alternativa ao socialismo e o liberalismo capitalista. Por quê? Porque o objetivo era manter as estruturas hierárquicas na sociedade, ou seja, manter a separação, tá, da hierarquia das classes sociais, para que não houvesse
os conflitos sociais. Beleza? Até então, ok? Então, uma das conquistas, das mais emblemáticas, digamos assim, para o trabalhador brasileiro nessa época do governo Vargas, no trabalhismo, foi a criação da carteira de trabalho. Todo trabalhador, se você ainda não tem, seu pai tem, alguém na sua família tem a carteira de trabalho, que é onde registra todos os lugares que ele passa, que ele vai trabalhar, quando sai, tudo é registrado nessa carteira, para que um dia venha contar o seu tempo para a aposentadoria, né? Na carteira de trabalho, então, se garante os direitos proporcionais, como férias, aposentadoria e entre outros aí, 13º, assim por diante, que já vem constar lá embaixo na Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, que é um livrinho também feito aí na era Vargas, né? Foi em 1943. E esse livro diz lá, você tem, se você tiver curiosidade, pessoal, você vai na biblioteca da escola, que lá você encontra a CLT, lá você vai ver os direitos, tá? De praticamente todas as profissões, por áreas, né? Então, isso também foi feito aí na Era Vargas. Agora, deixa eu falar para vocês rapidão aqui sobre a nossa atividade, ok? Então, a nossa atividade, pessoal, ela não era somente isso, mas eu não sei, houve algum erro de gráfica, alguma coisa assim, que foi somente essas 3 questões aí. Inclusive, na terceira questão, vocês vão fazer aqui um texto sobre o que vocês entenderam sobre o corporativismo, tá? Tinha uma imagem aqui, não sei por que não foi, houve algum erro no envio da atividade ou de impressão, não sei. Mas isso não vai impedir você de fazer a atividade, isso não vai fazer também ela valer menos, ok? Você pode fazer, o espaço está aqui, tá vendo? O espaço está aqui, deve ter aqui umas 10 linhas mais ou menos, e você vai ficar à vontade para entender ou para escrever conforme você entendeu sobre a questão do corporativismo. Lembram que eu falei que era manter as classes sociais, a hierarquia das classes sociais, para que não houvesse conflitos sociais. Então você vai lá no texto, tem vários parágrafos falando sobre isso, e aí você vai poder dissertar aqui. Beleza? Então, até a próxima. Tchau.